O que torna uma amizade falsa, ou mesmo tóxica? Uma das tramas mais interessantes da terceira temporada de White Lotus é como três amigas de infância vão para esse verdadeiro paraíso em busca da paz da convivência das amigas de verdade. E tudo que elas não encontram é paz. Então eu separei algumas cenas pra gente analisar a Laurie, a Jacqueline e a Kate. Esse trio que nos faz pensar tanto na complexidade e também num certo nível de toxicidade das relações. Pra quem não me conhece, eu sou o André Alves, eu sou psicanalista, escritor, pesquisador de cultura e comportamento e um dos fundadores do Instituto Float Vibes. Ah, tem aquele aviso, vai ter spoiler pela frente. O que me chama a atenção logo de início é como tem muitas cenas em que essas mulheres vão desconstruindo ou tentando desconstruir os estereótipos das mulheres de 40 anos. Como elas vão se confrontando, inclusive, com alguns dos preconceitos que existem dentro delas próprias. E também um pouco aquela grande questão, né, que é nesse estágio das nossas vidas, o que será que nos interessa? O que será que nos motiva? Logo no começo a gente já escuta que elas toparam essa viagem para que, na companhia umas das outras, elas se sintam mais à vontade, mais livres. E talvez seja exatamente esse o maior valor das amizades, permitir que a gente se sinta mais livre. O problema é que também logo no começo a gente se dá conta que elas não estão sendo muito sinceras umas com as outras. Ou essa relação que é tão transparente, esse elo que é tão forte, na verdade está escondendo uma série de coisas. E as coisas vão ficando complicadas conforme elas vão tentando dissimular os acontecimentos das férias, não falar abertamente sobre alguns acontecimentos bastante difíceis do estado da vida de cada uma no presente, e até falar sobre ressentimentos muito mal elaborados que estão lá no passado, mas que obviamente retornam assim que existe uma brecha. É bastante coisa, talvez por isso que elas bebam tanto. Naquela cena da chegada, a gente entende muito rápido que existe uma grande disparidade nesse trio. A Jacqueline é famosa, ela chama mais atenção, ela é recebida de um jeito muito diferente. E aí eu penso que ao longo da temporada, as três vão se haver com essa disparidade. E como elas inclusive vão tentar neutralizar ou até mesmo manipular esse descompasso, usá-lo ao seu favor. Ou usá-lo para conseguir algo que se quer e não se consegue bancar muito bem que se quer. Mais interessante é como a gente vai se dando conta da forma como esse jogo de poder excita a Jacqueline. Ela primeiro sugere o Valentin para a Laurie e aí depois ela seduz o Valentin para ela mesma. Olha como é fálico. A gente inclusive tem notícias de como a Jacqueline ocupa esse lugar desde a adolescência. A mais bonita, a mais sedutora e agora a mais rica e famosa. Em resumo, ela é aquele lugar clássico da mais. E que não tá tão disposta assim a abrir mão desse lugar, por mais que ela insista que esse lugar para ela não importa. Lá na cena em que a Jacqueline finalmente fica com o Valentin, eu fico pensando como tem um vetor de rivalidade das relações dos quais a gente não consegue falar muito bem, de uma forma geral. Essa fantasia narcísica meio básica e até meio regredida de onipotência. Como isso está presente nas relações, inclusive nos nossos laços mais íntimos. Nos nossos laços de amizade, inclusive. Essa competição entre a Laurie e a Jacqueline pelo gostosão do resort vai nos lembrar que o amor também é um campo de disputa, especialmente o amor fraterno. Como toda relação emocional íntima que perdura por um certo tempo, tem sempre um sedimento de aversão, de hostilidade mesmo. O que isso também nos mostra? O clássico narcisismo das pequenas diferenças. A concorrência com aquele que é parecido com a gente e que geralmente desperta em nós as piores paixões. As rivalidades mais infinitas, as mais insaciáveis, as mais difíceis de navegar. E por isso que é tão difícil, né? Geralmente quando a gente tá perto de irmãos ou de pessoas que são muito íntimas há muito tempo na nossa vida, a gente regride para um estado bastante infantil. Por quê? Porque a base da relação entre irmãos é a rivalidade. E vamos lá. As relações fraternas geralmente estão construídas em cima da semelhança e da diferença. Aquela ideia de que é meu irmão ou é minha irmã, aquele que é igual a mim, e portanto eu coloco alguém fora, semelhança e diferença. O que é curioso é que essas três estão jogando esse jogo o tempo todo. A Laurie e a Jacqueline são liberais e a Caitlyn é conservadora. A Jacqueline e a Kate são felizes com as suas vidas e a Laurie é infeliz porque ela dedicou tudo ao trabalho. A Kate e a Laurie pensam no outro como mulheres adultas, mas a Jacqueline é narcisista e se comporta como uma adolescente. O tempo inteiro essas diferenças e essas semelhanças se apresentando, juntando e separando as três. Tem sempre esse mecanismo triangular que vai colocar uma fora, como se uma fosse menos irmã ou menos amiga.
E esse mecanismo não serve só para colocar fora quem está ausente, mas também para aproximar mais as duas que estão presentes. A gente não é igual a ela, a gente se entende. A gente não é igual a ela, a gente é talvez melhor que ela. The world's brutal. No wonder she looks defeated. Bom, e do que mais a gente está constantemente falando nesse trio? Da inveja. Esse afeto que com muita frequência a gente empurra para debaixo do tapete do recalque. Por um lado tem um traço muito interessante da inveja, que é a cobiça. A inveja geralmente aponta pra gente algo da ordem do desejo, alguma coisa que nos interessa e que nem sempre é fácil da gente assumir. Então a gente meio que projeta no outro, ou coloca no outro como uma característica que a gente almeja, muitas vezes bem secretamente. Só que tem um outro lado da inveja que é bem perigoso, que é a destrutividade. Eu não tenho e, portanto, o outro também não pode ter. Ou eu não consigo sustentar a ideia de que o outro é diferente de mim a ponto de ter algo que eu gostaria. Por que eu não sou igual? Ou por que o outro não me dá aquilo que eu tanto quero? Enfim, e aí vai para um vetor bastante destrutivo. E claro, tem aquele efeito de proximidade da inveja. É muito mais provável que a gente inveje as pessoas que são próximas ou semelhantes da gente do que aquelas que estão distantes. No nosso tempo atual, tem uma sacanagem a mais nesse esquema, que é as mídias sociais colocam a gente numa situação de vila global em que todo mundo parece o tempo inteiro perto de nós. E aí o mundo vira uma grande incubadora da inveja, porque se todo mundo parece semelhante, de alguma forma a gente também está disposto ou propenso a invejar todo mundo, porque vai ter sempre alguém que vai estar num lugar melhor do que o nosso. Para complicar, quando a inveja é disfarçada de uma espécie de superioridade moral, ela vai se transformando em uma espécie de raiva sagrada. Eu me autorizo a deixar a destrutividade da inveja correr solta, ou mesmo fazer um certo mal ao outro sem me responsabilizar por isso. Por isso que é tão interessante quando a Kate se coloca acima das amigas. Ela se autoriza aos piores julgamentos porque moralmente ela é inatingível. Ela, afinal, é uma mulher de família, uma mulher de Deus, uma mulher que tem a sua vida muito mais centrada do que essas outras duas loucas. Eu acho que a presença da inveja nessa viagem é ainda mais intrigante se a gente pensar que a Jacqueline é que está custeando essa viagem para as amigas. Fazer uma leitura um pouco simplista até do Inveja e Gratidão da Melanie Klein, olha como a posição infantil da inveja do seio nutridor está sempre presente na vida adulta. Ou pode estar muito presente na vida adulta. Se a Jacqueline tem mais poder e mais dinheiro a ponto de oferecer essa viagem para as amigas, ela também tem o poder de tirar isso das amigas, pelo menos inconscientemente. Então o que a inveja em relação a essa posição nutridora da Jacqueline acaba produzindo nas outras, mesmo que de uma forma mais inconsciente? Ataque a Jacqueline. Então tudo que a Jacqueline fizer, aspas, de errado, vai acabar sendo sentido pelas outras como um ato muito mais intenso, porque ela tá nessa posição desigual. Ela tá nessa posição meio nutridora em relação às outras duas. E essa é a sacanagem da inveja, a dificuldade de sustentar a simetria nas relações. E o nosso psiquismo é bastante dinâmico, então volta e meia a gente regride para esses estágios muito primários. Ou melhor, a gente se comporta como criança mesmo. Aquela cena cortante em que a Kate e a Jacqueline jogam na cara da Laurie as suas más escolhas, a gente pode pensar na sinceridade tão crua que está presente nas amizades. E também em quantos ataques um laço forte é capaz de sustentar. A gente gosta de pensar nas amizades como esse campo relacional muito confortante, muito acolhedor, tudo perfeito, especialmente nessa era do show do eu, em que as amizades, pelo menos no Instagram, elas são muito maravilhosas. Mas também tem muito afeto negativo em uma amizade. Claro que cada um tem um jeito de se relacionar e cada laço vai se sustentar de uma forma diferente. Mas é muito ingênuo a gente pensar que a força de um vínculo está só na sua capacidade de expressão de amor. Pelo contrário, muitas vezes um vínculo forte é aquele que é capaz de sustentar uma função continente, ou seja, que consegue receber, conter e compreender os nossos conteúdos emocionais, os nossos pensamentos e as nossas fantasias mais absurdas, e sem rejeitar esses conteúdos psicoafetivos mais negativos ou mais complicados. Aqueles que não são muito nobres, ou melhor, principalmente os que não são nada nobres. E aí a força de um vínculo está exatamente em conseguir processar, em conseguir digerir esse conteúdo emocional e de alguma forma usar isso para nutrir o laço e não necessariamente para destruir o laço. Um ambiente seguro, acolhedor, uma amizade suficientemente boa é aquela que consegue dar conta das nossas esquinas mais escuras. Não só da nossa melhor versão,
A irmandade vai se construir, também se manter pela sua capacidade de tolerar o conflito fraterno, de suportar a complexidade das relações, inclusive essa parte muito traiçoeira que a gente geralmente chama de falsidade. Mas como eu já falei em outros vídeos, a trairagem é um elemento também meio indissociável do amor. Então, qual que é a cilada que eu acho que esse trio acaba caindo? Na ideia de que, perto dos nossos amigos mais antigos, a gente se mantém as mesmas pessoas. Só que é mais complexo que isso. Os nossos amigos de verdade são aqueles de quem a gente consegue ficar perto e se tornar novas pessoas, ao mesmo tempo que a gente também consegue acessar algumas versões antigas de nós. E aí uma amizade consegue, de novo, conter tudo isso, ou ser um continente para tudo isso. E daí dá pra gente pensar exatamente na beleza dessa função continente, que é ofertar essa terra firme para que a gente consiga tanto se sentir em casa e também um lugar para onde a gente consiga voltar e se sentir mais seguro depois de desbravar uma série de novos mundos e novas relações. Bom, e pra gente fechar, claro, o jantar entre as três, no qual a Laurie faz aquele discurso emocionado que emocionou tanta gente. I don't need religion or God to give my life meaning. Because time gives it meaning. O que eu acho bonito aqui é como a Laurie consegue finalmente sair de uma posição muito defendida, muito projetiva e um tanto paranoica para se colocar num lugar em que ela consegue dar conta das suas próprias frustrações, sustentar a queda das idealizações dela e das outras. Suportar os defeitos das amigas, os defeitos dela mesma. É como se ela se instalasse no que, numa chave mais kleiniana, a gente chama de posição depressiva. É bonito como ela banca a incompletude de uma forma tão honesta e tão sincera que as amigas meio que vão junto. As amigas também abaixam as defesas, as projeções, as idealizações. Ela diz que ela consegue estar feliz pelo simples fato de estar junto dessas outras. Mesmo que essa alegria venha com uma bela porção de tristeza. E de rivalidade, de cobiça, de inveja, enfim, não é pouca coisa que tem aqui. Bom, nunca é pouca coisa quando a gente tá falando de White Lotus, né? Tem algo ainda mais fascinante, que é como ela constrói a ideia de que são as relações que trazem sentido para a vida dela. A possibilidade da troca e do testemunho que as relações oferecem. De como testemunhar a forma como o tempo dá sentido ao percurso do outro pode nos trazer um senso de sentido para o nosso próprio percurso. Eu acho bonito porque eu penso que esses momentos são muito raros nas relações. E assim, naquele grande labirinto de cinismo e violência que é o White Lotus, eu acho que elas saem desse jogo com um dos desfechos mais positivos, até meio otimistas, o que é muito raro quando a gente está falando do Mike White. No final das contas, o trio Laurie, Jacqueline e Kate retoma uma pergunta filosófica muito poderosa. E se a amizade e não o casamento e o amor romântico fosse, na verdade, o centro da nossa vida? Ou pelo menos aquilo que nos dá mais sentido e mais sustentação? As amizades são esses laços tão preciosos, né, que proporcionam uma autodescoberta, um crescimento pessoal tão profundos. E muitas vezes, as amizades inclusive nos ajudam a dar conta de muitas frustrações. São laços dentro dos quais a gente experimenta formas muito radicais de cuidado e de intimidade, inclusive novas formas de cuidado e de intimidade. Como se as amizades fossem um tipo de vínculo que nos oferece uma plasticidade relacional e uma função continente muito maiores ou muito mais tectônicos do que o amor romântico ou mesmo a família. Enfim, eu avisei que era uma grande pergunta filosófica. Mas é a gente pensar na amizade como uma experiência, claro, que não é nada fácil, porque a gente não sabe como cultivar e manter esses laços através do tempo. E daí é exatamente sobre isso que a Laurie, a Jacqueline e a Kate vão nos fazer pensar. O que de fato sustenta uma amizade? E claro, como as amizades nos dão sustentação, amparo e sentido. E aí eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando e celebrando aqueles com quem a gente pode dividir a mesa. Dividir os nossos defeitos mais profundos e, claro, dividir a vida e quem sabe até um pouco de sentido para a vida. Até mais!